corruptos estão em festa, Renata Barreto. A Câmara concluiu na noite de quarta-feira a aprovação do projeto de lei que cria mais de 30 crimes de abuso de autoridade. Como já passou pelo Senado, o texto agora será encaminhado a Jair Bolsonaro para sanção ou veto. A votação foi simbólica, método contestado por deputados que pediam que a votação fosse nominal ou aberta. Segundo o regimento interno, é necessário que 31 deputados se manifestem pela votação aberta. Para Rodrigo Maia, o número de parlamentares que a pediam não era suficiente. Na votação de quarta-feira, os parlamentares rejeitaram pedidos do PSL, Podemos e Cidadania para retirar trechos da proposta. Assim, foi mantida a regra que determina a perda do cargo de juiz, policial ou procurador que reincidir em crime de abuso de autoridade. Também serão punidos criminalmente o policial que algemar quem não resista à prisão e autoridades que abram investigações sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. O projeto aprovado no plenário da Câmara foi apresentado originalmente por Randolfo Rodrigues no Senado. Segundo ele, a ideia era conter a violência policial, sobretudo contra os mais pobres. Renan Calheiros, presidente do Senado à época, viu ali uma chance de atacar a Lava Jato. Escolheu Roberto Requião para ser o relator e contou com a ajuda de Edson Lobão, então presidente da CCJ, para fazer a proposta andar. E se levantar a ficha de cada um nesse parágrafo, hein? Quando percebeu esse movimento, Randolfo recuou. Ele chegou a apresentar uma emenda, elogiada pelo então juiz Sérgio Moro, para resgatar o escopo original, mas o que acabou prosperando no plenário do Senado, com voto contrário do autor da proposta, inclusive, foi o substitutivo de Requião. Essa proposta, construída pela dupla Renan Requião e com a bênção de Gilmar Mendes, seguiu para a Câmara em maio de 2017 e permaneceu na gaveta até ontem. Foi esse projeto mais amplo, com mais crimes previstos e penas mais duras, que Rodrigo Maia escolheu para colocar em votação. Com isso, uma outra proposta de teor semelhante, resultado da desfiguração do pacote das 10 medidas contra a corrupção e aprovada no fim do primeiro semestre deste ano no Senado, aquela relatada por Rodrigo Pacheco, tende a ser descartada. José Maria Trindade já está na linha com a gente, diretamente de Brasília. Ele ainda está estabelecendo conexão, então eu vou batendo um papo aqui com a Renata. Renata, primeiro a gente viu o Rodrigo Maia nem sequer se dignar a contar o número de parlamentares que levantaram a mão querendo a votação nominal aberta. Ele simplesmente colocou lá em votação simbólica, deu como aprovado o texto da maneira que ele queria, naquele requerimento de urgência, que aliás foi assinado também pelo PSL, e o que a gente viu foi mais uma votação a toque de caixa na calada da noite, quando o Brasil poderia estar comemorando, você que é economista, a aprovação da MP da Liberdade Econômica. Mas não dá, né? Bem, uma notícia boa, logo em seguida eles aproveitam para colocar o jabuti deles lá. Olha, o Brasil é tipo Netflix, né? Mas eu costumo dizer que é um Netflix piorado, no sentido que se você fosse assistir uma série chamada Brasil, você desistiria no meio porque você ia achar que era muito forçado. Porque é cada coisa que acontece aqui que é inacreditável. Só a maneira como é que foi feita essa votação já levanta bastante a nossa bandeira vermelha aí, né? Porque o PSL apoiando, não tendo ninguém querendo dizer quem que votou no quê, porque lógico, ninguém quer ser pai do abacaxi, né? E o Rodrigo Maia aprovando isso, é uma lambança generalizada. E eu costumo dizer o seguinte, quando algumas pessoas comemoram, você pode ter certeza que isso vai na contramão dos interesses do Brasil. E uma dessas pessoas é o Renan Calheiros. Eu separei aqui um tweet que ele fez. Ele disse o seguinte: com a lei de abuso de autoridade não haverá mais usurpação de competências das cortes superiores pela primeira instância, como ocorreu com o Lula Oficial. Aqui o Lula Oficial é o perfil do Lula no Twitter, e com o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, ele misturou as duas coisas aí, e eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o presidente Bolsonaro vete essa questão, porque aí sim vai ficar muito claro de que interesses da família dele não são ou não estão em confronto com os interesses do Brasil. Exatamente. Né? Então eu acho que tem muito isso. Agora, um comentário interessante é o seguinte: em 2017 nós tivemos 65 mil homicídios, 60 mil estupros. Desses homicídios, 2.500 latrocínios. Existe um nível de reincidência medido pelo CNJ de 70%. Quer dizer, para quem beneficia? Quem é beneficiado com essa lei de abuso de autoridade? Bandido.
Bandido é quem vai se beneficiar dessa lei, e eu espero que ela não vingue, né? Tomara que o presidente nos ouça. A hashtag Veta Bolsonaro aí já é trend topic no Twitter, pelo que eu vi. E esse projeto, ele busca claramente impedir o efetivo combate ao crime. Ele limita a atuação dos juízes, dos promotores, da polícia, e na prática ele quer criminalizar a justiça, né? Então a solução desse pessoal é desencarceramento, criminalização da justiça, e isso já aconteceu inclusive com a questão da Operação Mãos Limpas. O promotor da época até falou muito sobre isso, que quando você não consegue, quando o crime, a corrupção enraizada no país não consegue sair por vias de justiça, ele tenta justamente barrar a justiça. Então isso é algo muito sério e que, por sorte, até pelo fato dessa polarização e de como a política hoje importa muito no país, as pessoas estão mais ligadas. Antigamente isso passaria durante a noite e ninguém se ligaria. Hoje em dia todo mundo está ligado e isso pelo menos é um ponto positivo. José Maria Trindade agora sim na linha com a gente diretamente de Brasília. Boa noite, Zé Maria. O clima tá quente por aí desde a noite de ontem com a aprovação desse texto do projeto de lei contra suposto abuso de autoridade. Como eu falo desde o primeiro dia, suposto, porque o que eles chamam de abuso de autoridade não é abuso de autoridade coisa nenhuma, é simplesmente o combate à corrupção muitas vezes. Zé Maria. Salve, muito boa noite a todos. Olha, Felipe, a história é a seguinte, é o reality show chamado Congresso Nacional e o teatro chamado Congresso Nacional. Ontem aqui nós iniciamos aqui o debate exatamente sobre esses pontos ridículos que acabam mesmo restringindo a ação de profissionais da justiça. Olha, o tema é bom, bonito. Quem é que defende abuso de autoridade, né? Quem é que não quer ficar livres de abusos de funcionários públicos e de policiais? Todo mundo. Então pegou esse nome bonito. Não há quem não tenha uma experiência com o abuso de um guarda da esquina, com abusos de autoridades exigindo coisas indevidas. Quem é que não tem? Mas disso aí, a levar para uma vingança contra a Lava Jato, há um caminho muito longo. E até o processo foi esquisito. Rápido demais, uma articulação rápida. A gente já sabia, eu tinha falado aqui que esse assunto estava na pauta, com duas pegadinhas. A primeira foi exatamente a escolha do projeto. Você disse na abertura aí, existiam dois projetos prontos para votação. Um da Câmara, que era uma regulamentação de abuso de autoridade ali mais próximo do real, mas que tinha também seus exageros, né? E o do Senado, elaborado pelo presidente Renan Calheiros, numa vingança clara contra a Lava Jato, né? Esta foi a primeira pegadinha. A segunda pegadinha foi a rapidez com que o processo foi aprovado. É impressionante, né? Como pode a Câmara dos Deputados, um dia depois de aprovar a liberdade econômica, a MP da liberdade econômica, aprove no outro dia a restrição ao trabalho do servidor público. Este é o alvo do projeto, o alvo da lei, o servidor público. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse agora há pouco que está, sim, analisando o veto. E haverá vetos parciais ou totais. Segundo defendeu o ministro, Felipe, não há como restringir o direito e o dever do funcionário público atuar. E aí ele destaca a atuação do juiz, dos integrantes do Ministério Público, né? E também os policiais. É uma restrição em cima de restrição. Veja bem, as algemas, por exemplo. Pelo texto da lei, né, o policial só poderia colocar algemas no preso que oferecesse resistência ao perigo. Veja bem, não precisa de lei. É o policial que vai lá, que está na ponta, que sabe o que fazer. É ele que tem que decidir se coloca ou não coloca as algemas. A algema é até o significado de prisão, não é uma agressão. Por outro lado também, há uma dificuldade muito grande com proibir o policial de tomar depoimento à noite, né? Como? Tá, tem alguns policiais que podem exagerar e ficar com a noite inteira fazendo, tomando um depoimento no sentido de pressionar ali, quase com a tortura, que se puna esse policial isolado que exagera. Agora, colocar dessa forma, os policiais ficarão inibidos de fazerem investigação, porque tem um artigo lá que diz o seguinte: a investigação exagerada ou descabida, né, ela leva o autor da investigação à prisão. Mas quem é que sabe que a investigação é descabida? Só depois da investigação concluída que você conclui, olha, realmente
Foi uma investigação que o investigado não é culpado, mas é depois da investigação. Você não pode, de antemão, dizer, olha, eu vou fazer uma investigação que dará resultado ou não. O Romeu Tuma me disse numa entrevista de que o policial verdadeiro, ele parte do pressuposto de que o acusado é inocente e vai trabalhando no sentido de chegar à culpa, não ao contrário, né? Não precisa de lei, o policial sabe muito bem o que fazer. Então, sim, configura sim uma vingança contra a Lava Jato e um trabalho completo do Congresso Nacional de restrição. Felipe, eu sempre achei que os deputados e senadores tinham muita vontade de votar algo assim. O que eu não achava é que eles teriam a coragem e maioria. Muitos partidos que gritam agora, Felipe, contribuíram porque não pediram a verificação de votação. Era uma frase simples. Senhor presidente, verificação de votação. Aí todos tinham que colocar o dedo lá. O PSL, que está falando aí, tem número de deputados para pedir. São 31 assinaturas ou líderes que representem os 31. O PSL tem 56. Eu estou batendo na tecla dos critérios subjetivos e, obviamente, de considerações assim genéricas demais. Há muito tempo, como vocês vão ver num vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco. Agora, o Zé Maria usou essa palavra aí, descabida, para mostrar que tem esse trecho aí nos itens previstos no projeto de lei. Eu queria ler aqui um trecho que ele fala que é de detenção de 1 a 4 anos e multa para quem decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Quer dizer, manifestamente descabida em que sentido, né? E a condução coercitiva, como eu sempre falo, ela levou um monte de vagabundo para depor durante muitos anos no Brasil, um monte de criminosos. Só começou a ser considerada um absurdo, um excesso, um abuso, quando o Lula foi conduzido coercitivamente a depor. Aí os petistas, aí os aliados políticos do Lula consideraram a condução coercitiva a coisa mais grave do mundo, né? E tem outro trecho que é pior ainda, é assim, ó, detenção de 6 meses a 2 anos e multa para quem fotografar ou filmar, permitir que fotografem o filme, olha só, se você permitir que fotografem o filme, você vai ser detido, né? Divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública. Quer dizer, o que é isso, Renato? Se não parlamentar, se não político que não quer ser algemado para não ter a sua imagem arranhada junto ao eleitorado, que não quer passar por esse vexame. Então, os critérios são absolutamente absurdos. E como é que a própria autoridade policial está lá prendendo alguém, vai impedir que alguém em cima de um telhado de algum lugar possa fazer uma filmagem e acabar divulgando isso em rede social? Quer dizer, eles tentam fazer com que haja uma intimidação nas forças da lei para que elas não prendam, para que elas não algemem, para que elas não levem preso um bandido investigado. É a coroação da inversão de valores, né? É realmente o completo absurdo. Então, enquanto a gente estava indo numa direção muito positiva, inclusive muito elogiada internacionalmente com a Lava Jato, com os resultados que nós tivemos, porque o Brasil sempre foi conhecido como um país extremamente pacífico com a corrupção, pacífico com tudo que acontecia com os políticos, e não só com a corrupção, mas com a mamata toda dos políticos, né, da própria classe política. E a classe política brasileira está indo exatamente na direção contrária dessa justiça que nós vimos nos últimos anos com a Lava Jato, né? Que é oprimir juízes, promotores, policiais, impedir que eles possam trabalhar cada um dentro da tua área. A investigação, a acusação, o julgamento daqueles que precisam ser investigados e punidos, e transformando essas pessoas em vítimas, né? Justamente o contrário. Então, realmente desesperador. Eu só espero que a gente não precise ver isso se tornar uma lei. Eu acho que, e como de novo, repito, é uma excelente oportunidade do presidente Bolsonaro mostrar isenção nesse sentido. Exatamente, quer dizer, mostrar que não tem uma leniência paternal, literalmente. A lei tem que valer para todo mundo. A retaliação a juízes e a membros do Ministério Público. Lembrando que é o Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, que votou a favor
do projeto de lei contra suposto abuso de autoridade no Senado Federal, que não é exatamente essa mesma versão, era uma versão restrita justamente a membros do Ministério Público Federal e magistrados. Essa foi uma versão mais ampla. Daqui a pouco a gente vai analisar por quê, um certo truque retórico aí do Rodrigo Maia, mas o Flávio Bolsonaro votou a favor lá no Senado. O PSL assinou o requerimento de urgência para votação ontem na Câmara dos Deputados, essa da qual a gente está falando. Então Jair Bolsonaro está sofrendo a devida pressão popular por boa parte do seu eleitorado, inclusive, para que ele vete todo esse texto integralmente ou pelo menos em boa parte. A gente já sabe que tem acordo aí, a gente vai mostrar para vocês, para que ele vete só um pontinho. Aí o pessoal do PSL, uma parte do PSL, tá falando para vetar 2 e tal, mas pode ser tudo conversa fiada para deixar alguns pontos que são retaliação, sim, à Lava Jato e retaliação aos investigadores lá no texto, entendeu? Então você veta um só, veta 2 e tal, finge que vetou um abuso maior, mas deixa lá vários outros abusos. Então a gente vai estar de olho para ver se isso acontece. Aliás, a produção tem aí o vídeo do momento em que o Rodrigo Maia faz a votação simbólica, e reparem como ele não para contar quantas mãos levantadas existem a favor da votação aberta nominal. Pode soltar. Em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam no lugar. Aprovado. Votação nominal, presidente. Verificação. Aprovado o texto. 80 folhas de votação nominal, presidente. Presidente, respeito ao regimento, presidente. Chama o VAR. Respeito ao regimento. Chama o VAR, presidente. Em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam no lugar. Aprovado. Votação nominal, presidente. Votação nominal. Não tem 31 braços levantados. Eu tô aqui. Tem muito mais de 31. Muito mais, presidente. Pode pegar o vídeo. Na hora que eu cantei não tinha 31 braços levantados. Peguem o vídeo e olhem. Peguem o vídeo e olhem. E aí vários deputados do Partido Novo divulgaram nas redes sociais esse vídeo, que para quem está acompanhando pelo YouTube, faz ali uma contagem, coloca os números em vermelho em cima da tela, contando 31 braços levantados. É claro que é um plano fechado. Ainda disseram que havia outros parlamentares no canto ali do plenário que estavam também com a mão levantada. Nessa contagem, é claro que há parlamentares que ficam na frente de outros, não dá pra gente ter certeza de quantos tem. O que dá pra ter certeza, José Maria Trindade, é que o Rodrigo Maia, o mínimo que ele poderia fazer é parar pra contar, né? A gente viu claramente, nitidamente, a pressa dele em aprovar o texto que ele tanto queria. Foi um acordo, né? Mas agora, não é o papel do presidente fazer esse tipo de procedimento de contar braço levantado. Só quando há dúvidas é que ele, então, recorre aos líderes. O regimento diz que 31 deputados, através de um requerimento, ou líderes que representam os 31, né? Era só apresentar um requerimento de votação nominal na mesa diretora. E não houve apresentação deste requerimento. O deputado Marcel, ele fala o seguinte, que houve a apresentação do requerimento, que o presidente Rodrigo Maia não tomou conhecimento e continuou. Não é a primeira vez que isso acontece. Felipe, o ex-deputado... Mas havia dúvida ali, Zé. Quer dizer, havia dezenas de parlamentares com o braço levantado. Então, na hora, havia dúvida, sim, sobre a quantidade. Sim, mas mais grave ainda, que tinha um requerimento pedindo a votação nominal com assinaturas, né? Sim, mais grave. Segundo o deputado Marcel Van Hatten, ele disse que apresentou as 31 assinaturas ou um partido que tenha 31, né? Que o regimento diz isso. Ou 31 assinaturas ou um partido que as represente, né? Ou seja, um partido com mais de 31. E tinha o requerimento, segundo o Marcel Van Hatten, ele disse que esse requerimento estava na mesa diretora. Felipe, a história é tão grave. Há uma frase aqui no Congresso Nacional que diz que a lei tem que ser mínima demais. O ex-deputado Miro Teixeira, lá do seu Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, que a Constituição deveria ter 2 artigos. Todo brasileiro deverá ter vergonha na cara. Segundo, revogadas as disposições em contrário, né? Esta lei deveria ter sido escrita da seguinte forma: o funcionário público que abusar das suas prerrogativas será punido. Pronto.
E a lei, e caso a caso, é que definirá quais são os abusos de competências e prerrogativas de cada função. Fazendo essa restrição geral, fica evidente que o interesse era restringir mesmo a atividade. Agora, foi mesmo uma barbeirada, mas os partidos estavam de acordo, senão isso não teria acontecido. O requerimento é que vale, o requerimento é que manda, e os partidos não apresentaram o requerimento na mesa. Lá, Felipe, funciona da seguinte forma: é o tempo inteiro ali nos bastidores, os auxiliares, né, os assessores dos partidos, com requerimentos na mão, né, a todo momento entregando para a secretaria da mesa e um protocolo com carimbo de horário, né, de apresentação do requerimento. Então, não houve o requerimento, né? Então, eu estou dividindo isso aí com os partidos que fizeram, sim, o acordão para aprovar. Pronto. Eu acho engraçado também que tem um item que é quem obtiver prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. E é todo esse pessoal que fica defendendo aí as mensagens roubadas à Lava Jato, né, para soltar o Lula. Quer dizer, vão prender os ministros do Supremo, né? Vão prender os ministros do Supremo que pediram provas manifestamente ilícitas. Exatamente, Zé Maria Trindade. Então é uma contradição completa. Diga aí, Renata. É isso que eu quero saber. Eu quero saber se realmente isso vai valer para todo mundo ou não, né? Porque o ministro do STF hoje virou como se fosse um deus, né? Ele faz tudo, ele investiga, ele julga, ele faz absolutamente tudo. E eles se tornaram como se fossem, eles se colocam na posição de deuses no Olimpo e não fazem um trabalho que deveriam fazer. Por exemplo, Renan Calheiros, de novo, que tem 13 processos parados no STF e não é nem analisado. Em alguns casos foram arquivados, coisa e tal. Então, assim, realmente é um descalabro. A gente não pode se calar em frente a isso, não, porque realmente seria calar, cegar completamente a justiça brasileira. Exatamente. O texto do projeto de lei do Renan Calheiros, do Roberto Requião, fala em juízes, e ministros do Supremo Tribunal Federal também são juízes. Então vamos ver se isso vai valer para eles também. A gente vai esmiuçando esse assunto aos poucos, tem muitas informações a respeito dele, depois a gente volta a criticar aqui todos os envolvidos. É o seguinte: a Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro devem pedir a Jair Bolsonaro que vete pelo menos alguns pontos da lei do abuso de autoridade aprovada pela Câmara. Após a aprovação da lei, o relator da matéria, deputado Ricardo Barros, do PP, deu uma entrevista à TV Câmara ainda no plenário. Além de defender a proposta, ele disse haver um acordo com o governo Bolsonaro para que o presidente vete apenas um trecho específico da matéria. Vamos assistir, Celso. Há uma preocupação dos policiais, porque tem um artigo que diz que é crime de abuso de autoridade quando o policial algema alguém, né, que não esteja em risco de fuga, que não apresente resistência e que não apresente risco ao policial, ao próprio preso ou a terceiros. Então, se a pessoa está pacificamente, não há motivo para algemá-lo. Mas criou-se um ruído muito forte em torno disso, talvez porque as pessoas não leram adequadamente o texto. E se o presidente entender que deva vetar esta parte do projeto, não há nenhuma resistência, foi conversado isso com os senhores líderes. Embora eu considere que o texto é apropriado, mas este é o único ponto que ficou, vamos dizer, negociado aqui, que poderá haver veto, e foi falado pelo líder do governo, Vitor Hugo, que nós aceitaríamos a negociação de um veto. No demais, o projeto é muito bom, o projeto acaba agora no Brasil com os inimputáveis. Muito bem, traduzindo aí o que ele disse haver um acordo com o governo Bolsonaro para que o presidente vete apenas o trecho que considera crime de abuso de autoridade, usar de algemas ou de qualquer outro objeto que restrinja o movimento de um preso que não apresentar resistência à detenção. E pelo texto aprovado, a autoridade pode pegar de 6 meses a 2 anos de reclusão. Então haveria um acordo para que o presidente vete só esse ponto. Só que há vários outros pontos que deveriam ser vetados pelo presidente da República. Esse é o meu ponto aqui e o de outras pessoas aqui em Os Pingos nos Is. Muito bem, pouco depois da aprovação pela Câmara da lei do abuso de autoridade, Deltan Dallagnol foi ao Twitter e fez um alerta importante. O coordenador da Lava Jato, que vem sendo o novo alvo preferencial dos suspeitos de sempre, lembrou o que aconteceu na Itália envolvendo a Operação Mãos Limpas. Ele tuitou, aspas, no fim da Mãos Limpas, na Itália,
A pauta contra supostos abusos da justiça substituiu a pauta anticorrupção sem que esta fosse aprovada. Várias leis passaram para garantir impunidade a poderosos. Fecho aspas. Por fim, Deltan lembrou que a Itália segue com os maiores índices de corrupção da União Europeia. Quem ficou feliz com a aprovação foi o ministro Gilmar Mendes, do STF, claro. Ele avaliou que o texto é um remédio necessário e ressaltou não ver prejuízos com a possibilidade de a criminalização alcançar juízes e integrantes do Ministério Público. Esse é o Gilmar Mendes, que vê sempre abuso dos outros, mas não se declara impedido nem sequer na hora de julgar o sujeito de cuja filha ele foi padrinho de casamento, né? Para citar o caso do Jacob Barata, o rei dos ônibus, lá no Rio de Janeiro. E esse papo aqui do Deltan sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, falando que a pauta contra supostos abusos da justiça substitui a pauta anticorrupção, é exatamente o que acontece aqui no Brasil desde que a Câmara dos Deputados desfigurou o projeto das 10 medidas contra a corrupção, incluindo naquela ocasião pontos sobre o abuso de autoridade. É que depois isso acabou indo para o Senado Federal e o Rodrigo Maia, mais tarde, preferiu usar o texto do Renan Calheiros, do Roberto Requião, sobre abuso de autoridade, não aquele das 10 medidas, onde havia sido incluído alguns pontos sobre esse tema. Mas o acontecimento, Renata, é o mesmo. Esse paralelo aí está cada vez mais perfeito e a gente aqui, como cidadão brasileiro, o povo deveria lutar para que não se repetisse no Brasil o que aconteceu na Itália. Sim, exatamente. Inclusive nos museus de história no leste europeu, né, que houve invasão nazista e soviética, sempre tem uma frase que eu gosto muito, que é isso aqui, essa memória está aqui presente e a gente faz muita questão de manter ela viva para que os erros do passado não sejam cometidos no futuro. E o Brasil adora ser o país do futuro que nunca chega, adora ser o país que copia as coisas erradas, né? Então, em vez de copiar a parte boa somente, que seria a Operação Mãos Limpas, ele tenta fazer exatamente o que os corruptos quiseram fazer lá, que é criminalizar a justiça. E aí, indo nessa linha das mãos limpas, o Antônio de Pietro, que atuou nessa operação, ele falou o seguinte: o que está acontecendo é uma história já vista antes. Um magistrado independente que está fazendo o seu trabalho, que é vítima de deslegitimação, críticas e ataques. É a tentativa de culpar quem investiga e quem não cometeu os crimes. E depois ele completa: ninguém contesta as prisões de quem comete furtos em supermercados ou furtos de bicicletas. As contestações surgem quando envolvem personalidades do alto escalão. E é exatamente isso que está acontecendo, exatamente a mesma coisa. E não me surpreende nada o Gilmar Mendes dar esse tipo de declaração, principalmente depois de você ter a vergonhosa declaração que ele deu, falando que a Lava Jato é uma operação criminosa. Uma organização criminosa. Quer dizer, depois disso, realmente, é só para sentar e chorar, viu, Felipe? Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, você sabe, olha, Renata, aqui no Pingos, eu sempre fui aquele que evitava qualquer tipo de dizer que há uma grande conspiração, não gosto de teoria da conspiração e sempre fiquei muito fora deste princípio. Mas eu vou te dizer que há todo um trabalho orquestrado contra a Lava Jato em 2 pontos. Primeiro, para deixar a Lava Jato no que está, ou seja, no que investigou e no que puniu até agora, porque já há punições. O Lula é um caso de conclusão e já é cumprimento de pena, né? E evitar que a situação prossiga, porque as elites, e aí eu incluo deputados, senadores e os que detêm os controles remotos deles, que são grandes empresários e investidores em política, isso existe essa figura, e que hoje é muito forte no Congresso Nacional, né? Essas pessoas estão incomodadas e com medo ali da possibilidade de chegar a eles, porque a classe empresarial brasileira, uma parte grande, descobriu que fazer negócios com o cobertor do governo é muito simples e muito lucrativo. E o mercado de compra de parlamentares e de integrantes do governo era muito barato, daí era melhor do que enfrentar a concorrência aberta e franca, como toda boa economia. E esse processo está levando a um ponto aqui, é a invasão de telefones ali, é a demissão de delegados do outro lado, afastamento de procuradores, dificuldades no Supremo. Há sim um trabalho e o procurador Deltan Dallagnol tem sim razão quando ele diz que há um processo orquestrado
e na contramão do que pensa o brasileiro para diminuir ou limitar ou estancar a Lava Jato. Este é um grande ativo da justiça brasileira e da imagem do Brasil. Não pode ser jogado assim, de uma maneira tão simples, às traças. E a repercussão disso, Felipe, é muito grande. Porque, veja bem, a Lava Jato, mas não é só a Lava Jato, isso vai repercutir lá no interior, na cidade do interior. Isso vai repercutir no Brasil inteiro. Imagine um processo desse de não pode algemar, não pode fazer imagem. Então, isso leva funcionários públicos a ficarem sem saber exatamente como agir.